Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Bom dia a todos. Mais uma vez queremos louvar ao nosso Pai Eterno pela oportunidade que Ele nos concede de todas as manhãs estarmos aqui juntos para adorarmos a Deus, para glorificarmos o nome do Senhor. E é um prazer, uma alegria sempre tê-los conosco, né? Vamos cantar o hino de número 423. Jesus preciso mais de amor, reino de Deus em meu coração, da compaixão, tu és meu Senhor, de ti preciso mais, de ti preciso mais, de ti preciso mais. Preciso mais, Jesus preciso mais de poder, pronto eterno consolador, és o dador que enche o meu ser, de ti preciso mais, vamos lá, de ti preciso mais, do teu poder verás, da tua graça, ó, vem me encher, de ti preciso mais, Jesus preciso mais te amar, com humildade e submissão, tua instrução eu quero guardar, de ti preciso mais, de ti preciso mais. A graça é eficaz, sei que tu queres me conceder, de ti preciso mais, Jesus preciso mais te ouvir, no meu silêncio a voz de amor, que dá vigor pra eu te servir, de ti preciso mais. Preciso mais, não verás, no meu silêncio sempre atender, de ti preciso mais, Jesus preciso mais comunhão, contigo estar em santo tabor, és esplendor, transfiguração, preciso mais, de ti preciso mais, transformação verás, a tua face eu quero ver, de ti preciso mais. Eita, glória a Deus, aleluia. Muito bem, nós estamos em Êxodo, capítulo 23, agora versículos 6 e o versículo 7. Você que está com a sua Bíblia, vamos lá, 23 de Êxodo 6 e o verso 7. Não perverterás o direito do pobre na sua demanda, de palavra de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos continuar falando a palavra de Deus, e nesses três versículos, versículos 6, versículo 7, versículo 8, até o versículo 9, 4 versículos, nós temos aqui, na verdade, os deveres dos juízes. Deveres dos juízes. Ou seja, Deus estava dando instrução, orientação de como aqueles que haveriam de julgar, que haveriam de assumir a justiça
deveriam proceder. Isso é muito importante. Deus aqui estava mostrando como esses homens eles deveriam proceder. E nós vamos falar hoje de 2 procedimentos que os juízes deveriam ter. O primeiro procedimento é que eles não deveriam perverter a justiça para prejudicar o pobre, de maneira nenhuma. O verso 6 diz: não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Nós já explicamos aqui que esse verbo, aqui é perverter, ele quer dizer inclinar, dobrar. Esse é o sentido que aparece aí no original. Esticar, curvar-se. Então nós entendemos aqui que jamais, para prejudicar o pobre, por causa da sua posição, por causa da sua pequenez, a lei, ela nunca deveria ser usada pelo juiz de Israel, pelo homem de Israel, em detrimento do pobre. Na demanda, o que deveria prevalecer era a justiça, era a verdade, e não um juiz se inclinar para um lado por causa da situação financeira, social que esse pobre exercia. Interessante que esse adjetivo aí, pobre, que aparece aqui no texto original, fala de uma pessoa carente, né? Nós temos aí a expressão hebraica ebion, que é pobre, está falando de uma pessoa carente, de uma pessoa necessitada. O juiz não deveria favorecer o pobre porque fosse necessitado, ou favorecer o rico em detrimento do pobre por causa da sua posição social. Não. O que deveria prevalecer o princípio da legalidade. O que deveria prevalecer era a verdade. O juiz deveria atentar para a justiça, dar o direito a quem direito merecia, condenar a quem de fato necessitava ser condenado. Ou seja, o juiz teria que ser imparcial e teria que julgar conforme a verdade da lei, não conforme a classe, não conforme a posição, não conforme o status, mas sim buscando que a justiça prevalecesse. Então, esse pobre aí necessitado, ele às vezes poderia sofrer determinadas situações, inclusive eles poderiam sofrer pressões sociais por causa da situação na qual eles estavam vivendo. É muito interessante que alguns falam que essa questão da pobreza aí, às vezes se relaciona com aquilo que está relacionado à igreja de Jerusalém, conforme fala Gálatas 2, verso 10. Vamos ler aqui, só para a gente ter uma ideia. Gálatas 2, verso 10. Você que tem a sua Bíblia, leia comigo, está escrito assim na palavra de Deus. Vamos lá. E recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então, Paulo, ele também foi aconselhado pela igreja de Jerusalém a se lembrar dos pobres. É claro que aqui tem um contexto, mas dentro do contexto aqui de Êxodo 23, verso 6, os pobres devem ser respeitados e honrados, e a justiça, na demanda, não se deveria torcer, perverter o direito para beneficiar um e outro não, ok? Então, na verdade, o que nós podemos analisar é que a lei, ela não poderia ser jamais, sob hipótese alguma, deturpada, ela não poderia ser alterada, ela não poderia ser contrariada para beneficiar o rico e o pobre sofrer nessa questão. Então é muito importante nós atentarmos para isto. Jamais os tribunais, os juízes, eles deveriam deixar prevalecer o direito a quem de fato merecia direito, quer fosse o rico, quer fosse pobre. Na demanda, os tribunais, eles deveriam julgar retamente e não menosprezar o direito à justiça de quem de fato necessitava. A segunda coisa que o texto menciona
é que um juiz, ele não poderia, aqui no verso 7, ele não poderia deixar-se dirigir pelas palavras de falsidade. O texto diz: de palavras de falsidade te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. É muito interessante aqui que o texto está dizendo que um juiz, ele não deveria jamais praticar no seu tribunal atos de injustiça. Ele não deveria, na verdade, desprezar a lei em favor de um ou de outro, como nós estamos dizendo. Então, o texto é enfático: te afastarás, ou seja, não ande na injustiça, não aceite palavra de falsidade para te afastares da verdade e matar o inocente e prejudicar o justo. Não, um juiz que estivesse em um tribunal de Israel, ele deveria ser sincero, ele deveria ser fiel, ele deveria ser honesto à letra da lei, como nós estamos falando. Olha essa expressão: não justificareis o ímpio. Quem assim procedesse em favor do ímpio estaria contra Deus, estaria agindo não somente contra a lei de Deus, mas contra o próprio Deus. Por quê? Deus é justiça, ele não aceita injustiça. Então, qualquer pessoa que está em um cargo, em uma função de grande destaque, mas usa de injustiça para beneficiar o rico, para prejudicar o pobre, Deus é terminantemente contra esse tipo de pessoa, contra esse tipo de gente. Então, não se deveria jamais usar de palavras falsas, enganadoras, mentirosas, para prejudicar o pobre e abençoar o rico ou o ímpio injusto. Deus, ele não é a favor disso, de maneira nenhuma. Então está aqui a palavra de Deus claramente. Nós sabemos que lá em 1 Reis 21, o caso envolvendo, nós sabemos daquele caso envolvendo o juízo ou o julgamento falso montado por Jezabel, levou um inocente à morte. Ali nós temos tanto um tribunal com mentiras, como nós temos testemunhas com palavras falsas, com palavras mentirosas que levaram o inocente à morte. Então, isso é totalmente prejudicial e nós devemos, queridos irmãos, fugir dessa postura. Nós não devemos humilhar o pobre, nós não devemos ficar a favor do ímpio e prejudicar o inocente. Jamais. Nós sabemos que o caso lá de 1 Reis, no capítulo 3, nós podemos só analisar aqui, 1 Reis, capítulo 3, é muito importante isso. Nós podemos analisar nesse caso aqui, envolvendo Salomão. Nós temos a partir do versículo 16, o caso daquelas duas mulheres. Uma foi com a palavra falsa, e também com mentira, com trama, porque durante a noite só tinha duas mulheres na casa. Uma dormiu por cima do seu filho, ele morreu e ela trocou, pegou o filho morto, colocou no lado da outra e pegou o seu filho, que estava vivo, e ficou com ela. E quando a outra mãe verdadeira levou o caso para Salomão, ele não ficou nem do lado de uma, nem de outra. Quando elas começaram, ou começou a narrar o episódio, que ela contou: olha, esse não é meu filho, eu conheço meu filho, ela dormiu por cima do filho dela, matou, tirou o filho dela e colocou no lugar do meu filho e pegou o meu filho, para dizer que é o seu filho verdadeiro. E ficou aquele duelo. Alguns dizem que Salomão vai usar aqui a psicologia aplicada. E o que Salomão faz? Ele apela para o amor de mãe. Ele diz: traga-me uma espada, e levará a espada. E ele pegou a espada e diz: parta essa criança no meio. Uma fica com a banda e a outra fica com a outra banda. Aqui não era a mãe legítima, porque o filho tinha perdido. Ela disse: pronto, nem meu e nem teu, nenhuma das duas vão ficar com filhos. Aí o rei Salomão sabiamente disse: essa aqui é a mãe verdadeira, entrega o filho para ela. Ou seja, Salomão, ele estava julgando com justiça, com equidade, com verdade, por isso que foi abençoado. Portanto,
não vamos jamais ficar contra o pobre em detrimento de uma causa em favor do rico e nem vamos usar de palavras falsas para beneficiar o ímpio pecador. Os juízes de Israel deveriam ser sinceros, julgar conforme a lei, assim Deus gostaria e queria que ele procedesse. Portanto, que Deus te abençoe agora e para sempre. Amém. Pai Santo, Pai querido, abençoa teus filhos que ouviram a tua palavra, ser com cada um deles e também conosco, Pai, nos dando uma manhã de paz, de gozo, de bênção, de vitória e de paz contigo. Ser conosco, dar saúde perfeita, curando, libertando, para a glória do teu nome. Fica com o teu povo e conosco, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Procedimento do juiz.